não sei se trata exatamente de surgimento de novas culturas. O desenvolvimento tecnológico vai provocar, e está provocando já, uma mudança, alguma transformação, ainda que não muito acentuada, nas culturas existentes. E não dá assim para dizer culturas de massa, até porque é um termo bastante complicado, nós não sabemos se é macarrão, se é nhoque, mas das populações, né, em geral, dos povos e das etnias, das culturas distintas que convivem. E o desenvolvimento ainda não atingiu a totalidade dessas populações, como antigamente atingiu o rádio, a internet e as suas possibilidades, ainda não chegou em todas as camadas e povos distintos e diferentes, como antigamente chegou o rádio e posteriormente a televisão. Mas ainda não dá para dizer que isso já significa uma transformação das culturas e da sociedade. O surgimento de novas culturas, vamos dizer, o surgimento de aspectos das culturas contemporâneas, de aspectos diferenciados ou de modos diferenciados. O revendo valores sempre esteve. O problema é que não são valores específicos de uma só da comunicação, ou só da economia, ou só de qualquer outro aspecto aí da vida em sociedade. São valores das formas como as sociedades estão organizadas. Esses valores, que são necessariamente ligados ao consumo, né, ou essa situação própria de uma vivência intensa do consumo, leva à criação de valores ligados ao consumo. Então, isso aí que é a preocupação na questão dos valores. Por que é que não se pensa, não só dos valores de antigamente, porque nós não podemos pensar num retrocesso em termos de valores, né, e retomar aí valores como o machismo, né, ou então querer avançar como fazem os fascistas do CQC, né, querendo atacar o que seria politicamente correto, coisa que eles nem sabem o que é, nem o que é político, nem o que é correto. Mas é de pensar valores que nos deem possibilidade de existência condigna, de existência de qualidade na sociedade. Ou seja, retomar a história da solidariedade, a história da gratuidade, a amizade, né, que são valores que nós chamamos intrinsecamente humanos. É por isso que as vozes contrárias a humanização do mundo, tipo os da Atena da vida, ataca a defesa dos direitos humanos. Esses valores é que estão sendo requestionados. E o risco é que os valores do consumo, né, onde tudo se compra, a ideia de que tudo se compra, tudo se vende, algo próprio dessa sociedade, que é a velha e boa sociedade capitalista, é a velha e boa sociedade do consumo, né, em que a felicidade passa a ser uma caixa de cerveja, né, passa a ser uma calça da grife tal, passa a ser o carro importado. A felicidade ou a existência do indivíduo se resume à aquisição de bens, ou uma poupança. Então o consumo passa, e os valores, né, passa pela ascensão dos valores do mundo capitalista. Não são os valores libertários que estão desintegrando as pessoas e a sociedade. São os valores do consumo, são os valores conservadores. Né, passa pela ascensão dos valores do mundo capitalista. Não são os valores libertários que estão desintegrando as pessoas e a sociedade. São os valores do consumo, são os valores conservadores. São os valores do shopping center. Por que é que o Papai Noel desce no shopping center? De roupa mas não é santo, ele não é o santo, não é Natal, Natal não é uma data santa, etc. Mas o Papai Noel desce no shopping center. Então, eu não estou entendendo, eu não sei por que é que isso acontece. Não tinha que descer na igreja? Né? Mas as igrejas também têm uma característica de shopping center hoje, vendem de tudo, pedacinho do céu, né? Vendem promessa, vendem carteira de trabalho, vendem emprego, vendem saúde, vendem tal. As igrejas também entraram, em grande parte, evidentemente que não tudo, entraram nessa desvalorização, ou seja, em assumir valores não humanos para a ascensão dos valores do consumo. Isso sim está criando uma outra cultura do consumo, a permanência de uma cultura do consumo que está intrinsecamente ligada à mídia. Não existe mídia sem consumo, e não existe consumo sem mídia. A publicidade, a propaganda de uma maneira geral, usa o quê? A instância, os instrumentos midiáticos para a sua expansão. Eu acho que hoje o avanço tecnológico permitiu aos meios de comunicação recursos inimagináveis há 20, 30 anos atrás, né?
e que isso pode diminuir a distância entre o real e o imaginário, num certo campo. Por outro lado, alguns setores da própria vida têm interesse nesse não distanciamento, que são os setores que fazem, por exemplo, do jornalismo, a espetacularização, né? Isso não é exatamente saudável do ponto de vista da qualidade da informação. O que é preciso? É preciso informação adequada da população e honestidade no uso das novas tecnologias para que, no caso do jornalismo, prevaleça-se a sua finalidade, que é a revelação de aspectos da realidade. Não é a revelação da realidade. O jornalismo nunca dá conta da totalidade da realidade, mas de aspectos da realidade. Ser o mais fiel possível ao concreto, ao real. Nem sempre isso é possível, mas fantasiá-lo geralmente é feito com desonestidade, para vender emoção, para vender o espetáculo, independente da realidade cruel daquele caso. Comemorar as mortes como fizeram os próprios americanos, já com a sua idiotice histórica, na comemoração da morte do Bin Laden. Seja quem for, o fato de haver pessoas comemorando tem esse vínculo com a espetacularização e com a pergunta anterior, com a perda de valores, né? Até mesmo no respeito ao inimigo, ao adversário, que é uma característica da própria guerra. Isso é ética de guerra, que apesar da estupidez que é toda a guerra, existem leis que regem. Na realidade, ele faz uma genealogia do sujeito na concepção ocidental e mais ou menos indica, não com tanta clareza, que esse sujeito nunca existiu, né? É fato, a gente perguntar, está lá as grandes teorias tratando, o sujeito portava-se assim, nós nos perguntamos, qual sujeito? Né? É lá no centro nervoso de Londres ou é aqui em São Sebastião do Paraíso, em Itaú, em Passos, né? Ou é na favela em Ribeirão? São sujeitos distintos, mas tem aí uma certa universalidade, e a concepção ocidental preza muito a questão da verdade universal. Então ela imaginava que o mundo começou na Europa e que tudo que a Europa pensou é a única verdade, é a verdade universal, e que existia um sujeito elaborado pelos grandes teóricos. O Hall desmistifica um pouco isso, né? E traz para a nova discussão a questão da identidade. Mas essa discussão não é nova, e nem os problemas de identidade são novos. É a vinda dos negros, e particularmente a aniquilação dos índios na América, etc. Aí, então, essa crise de identidade para esses povos começa com a colonização, né? Como é que se matava culturalmente o negro? A primeira coisa que ele perdia quando chegava aqui, né, era o seu nome, que era batizado pela Igreja Católica e assumiu o nome católico. Como é que você chama? Qualquer nome indígena aí, né? Itajubá, agora você vai chamar Sebastião. Perdeu a identidade. Nada mais do que o nome é forte na questão da identidade. Então, problemas de identidade não são contemporâneos. As culturas, para resistir no mundo ocidental, as culturas dos povos colonizados, escravizados, etc., uma guerra de resistência muito grande. E essa resistência é que caracterizava o sujeito, né? Como o samba chega a samba até hoje, apesar do pagode, apesar das distorções, o samba chega. 500 anos de escravidão e de repressão, o samba é samba. Mas há uma crise, sim, porque há uma predominância de um pensamento que é uma predominância de uma sociedade, né? O pensamento não anda desassociado de uma sociedade. O pensamento predominante é o pensamento ocidental, de origem europeia, norte-americana, né? Que tem uma religiosidade própria, que é mais própria ao cristianismo e às outras religiões criadas no Ocidente, né? E que tem política de existências próprias, ligadas ao consumo. Então, isso é predominante. Então, isso força as identidades tradicionais a um tipo de resistência muito mais acentuado, porque é muito difícil sobreviver. Então, as identidades tradicionais estão ligadas às culturas tradicionais, né? Herdada e recriada, mantida pelos povos também com essa